sobre a eleição de São Paulo. Para mim foi um resultado extraordinário. Entramos aí no dia 25/5 nessa disputa. Já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né? Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo. E eu quero que todos vocês levantem a cabeça, porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto. E por que eu estou falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público. Nunca ninguém chegou tão longe sem fazer uma campanha sem esse dinheiro público. Sem padrinho político, sem tempo de TV, sem máquina municipal, estadual, federal. Sem apoio de grandes lideranças políticas. Ao contrário, né, os 4 principais candidatos com mais de 100 milhões de reais me trituraram em televisão, rádio e internet. E além disso eu tive todas as minhas redes sociais derrubadas. Para mim uma decisão completamente desproporcional, mais de 20 milhões de seguidores. Mas eu entendo, também tive a segunda conta derrubada, apesar dela não estar demonstrando perigo, porque pelo episódio a própria Meta derrubou a postagem e eu não insisti em descobrir nada. Assim como a própria Meta também falou da outra vez que não tinha justificativa pelas políticas da rede social, a primeira ter sido derrubada. Mesmo assim, fomos lá e abrimos uma terceira conta em 3 horas e meia, 1,1 milhão de pessoas começaram a seguir e foi derrubada também. E a gente não desistiu. Então, a vitória eu dedico a esse resultado à vitória da esperança. Parabéns ao Ricardo, né, por conseguir a maioria dos votos. Essa maioria é 1% a mais do que o nosso, o eleitorado. Parabéns ao Boles, porque a diferença entre eu e ele ficou 0,93%. Acho que ele deve ter tomado um susto ali na Zona Leste. Foi bem forte. Um abraço aí para a Zona Norte, para a Zona Leste, Oeste, principalmente do Sul. A Zona Sul, onde muitas pessoas viraram voto ali pra gente. E a gente recebeu um pouco mais de 7 milhões de reais de doação, contra só desses 2 candidatos com dinheiro público, eles tiveram mais de 100 milhões de reais. Então, você imagina, 7 milhões de doação contra 100 milhões de dinheiro público, é um negócio fora tudo que eu já falei. Inclusive, eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram. A maior parte dos doadores, né, vieram de outras cidades. O brasileiro, ele acredita no que eu carrego. E eu não vou desistir disso nunca. Então foi uma honra, né, defender a vontade de vocês. E eu prometo ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos. Esse é o tempo que eu decidi no meu coração em servir a política. E sou alguém que não depende disso, mas para o futuro que eu espero do Brasil, eu preciso entrar nisso para que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas. Nas principais pesquisas, né, nos últimos dias e horas, eu estava entre 22% e 26%. E na apuração a gente alcançou um resultado maior. Então a gente cresceu nessas últimas horas aí para 22,14% e eu estou muito feliz por isso. 28,14% isso. Então parabéns aos vereadores eleitos. Alguns amigos aí foram eleitos, estou muito feliz por isso. Vou apoiar, a partir desse exato momento, todos os candidatos a prefeito que estão lutando contra o comunismo no Brasil. Apesar de ser piada para alguns, para mim não é. Essa praga que veio para a América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Ontem, com meu apoio, eu quero lutar por um Brasil melhor. Eu vi que eu consegui ajudar a impulsionar um candidato ali em Goiânia, de última hora. Eu gravei um vídeo que eu senti no coração de mandar para ele. Ele acabou em primeiro. A Cristina, em Curitiba também, ela conseguiu ir para o segundo turno. Agora eu vou dar uma acelerada em alguns candidatos que precisam de ajuda para a gente ter essa vitória aí. E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque afinal de contas o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo. Então, espero que ele leve em consideração por isso. Aos meus eleitores, não baixe a cabeça. Fizemos a campanha mais extraordinária da história.
política recente aí do Brasil. E não sei se vocês viram, muita gente se levantando contra, por conta de ciúmes, né, do dinheiro público. Muita gente se levantando contra por conta de ciúme eleitoral, outras pessoas levantando por conta espiritual. Então foram muitos ataques e eu não consigo esconder minha alegria em ver tanta gente, né? É tão difícil ganhar um voto na urna, vocês não têm noção, quem nunca se candidatou. As pessoas, elas não fazem noção do que é você tomar 10 mil votos. 10 mil votos é um fim de mundo. Eu, para deputado federal, tive 243 mil votos e falei para todos eles, eu vou carregar isso aqui. Então, da minha parte, eu não vou desistir. E quero deixar bem claro que o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Eu fui o primeiro brasileiro a ver isso e eu vou investir. Por mais que eu não tenha virado funcionário público na data de hoje, eu vou servir do mesmo jeito. Eu vou estimular pessoas boas a irem para a política. Aprendi muita coisa nessa disputa eleitoral. Aprendi muitas coisas que me fizeram amadurecer como pessoa, como cidadão. E São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé e 2026 está logo ali. O senhor disse que você espera que o Ricardo Nunes considere algumas das suas propostas. Isso pode ser lido como uma sinalização de eventual apoio? Você vai apoiar ele no segundo turno? Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Tá nítido, né, que ele pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui por tudo ou nada com todos eles, né, pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo, né, sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de cargo, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né, porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. O senhor já entrou em contato com ele? Eu mandei uma mensagem para ele dando os parabéns. Para ele. Respondeu tudo, Pablo? Eu não vi a mensagem. E o seu futuro, Pablo? Meu futuro é o seguinte, eu sou servo do povo. Se fosse para ser... Tem gente que... Cada um cria uma teoria, né? O Marçal quer poder que ele não tem. Todo poder que um político tem, eu tenho. E se eu não tiver, eu posso patrocinar um político, né? Eu que sou um homem bem sucedido, o que eu quero é fazer pessoas boas entrarem na política. Então, foi o resultado mais extraordinário que eu, desde pequeno, né, assistindo política, consegui ver até hoje. Marçal, eu poderia ter colocado meu dinheiro e ter um resultado talvez maior, né, mas eu me propus a não envolver meu dinheiro em nenhuma empresa. Todas as pessoas que falaram que eu coloquei, que está com essa tese aí de abuso de poder econômico, é mentira, porque eu não coloquei mesmo. Eu fui até o final honrando essa palavra. Não entrei na disputa para vencer a qualquer custo. Eu dei meu melhor, dei meu coração. Se vocês puderem pelo menos pôr uma notinha lá dos 80 quilômetros que eu fui a pé também, pelo povo, eu acho que depois da guerra, apesar de alguns de vocês não concordarem comigo, eu acho que vale a pena vocês falarem. O que eu vi de esperança, de gente saindo de casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aquilo, sem eu avisar, tá? Se eu tivesse avisado com antecedência, talvez eu até tomaria um tiro aí no meio da rua. Mas eu vi nas pessoas esse olhar. E eu quero mais uma vez repetir para todo mundo que está assistindo. Não baixe a cabeça. Eu não vou desistir do Brasil. Eu não vou me preocupar com perseguição também. Foi muito feliz, né, de pessoas não conseguirem levantar um A contra empresa nenhuma minha, que a gente anda muito correto com as nossas coisas. Eu fiquei muito feliz também de todos os ataques. Foi um aprendizado absurdo. Com certeza, numa próxima eleição, eu vou ter um comportamento completamente diferente, porque o amadurecimento gera isso.